José Manuel Fernandes, bom dia. Julgo que é uma matéria sobre a qual tu nunca tiveste dúvidas. Não tive, desde o momento em que se conheceu o minimamente do processo. Aliás, eu não gosto muito de me autocitar, digamos assim, mas por acaso ontem, quando estava a recapitular este momento, para mim este momento, eu já tenho falado tantas vezes sobre ele, aquele momento do não, encontrei um texto que escrevi a 15 de julho de 2015, portanto para a comunidade há 10 anos, ainda Passos Coelho era na altura primeiro-ministro, estávamos a caminho das eleições, e eu escrevi nesse texto o seguinte: num país onde todos os governos deram sempre a mão aos grandes empresários, e a Salgado em particular, onde mimaram os chamados centros de decisão nacional, protegendo-os e subsidiando-os, Passos Coelho fez o que devia. Deixou que as regras do mercado funcionassem. Se não o tivesse feito, é inimaginável o buraco em que nos teríamos metido e que teria sido obrigado a esconder, como tantos esconderam. Se não o tivesse feito, não teria rompido com um dos mais perniciosos hábitos do nosso sistema político, o de uma mão lavar-se para a outra, e no fim os empresários não saberem ver a não ser à sombra do Estado e em concubinato com os governos. Ora bem, claro que houve exceções na nossa história a estes concubinatos, a estes empresários que viveram à sombra dos governos, mas infelizmente, em praticamente toda a história do regresso do Grupo Espírito Santo a Portugal, portanto, e é interessante ver como ontem o próprio, digamos, a defesa de Ricardo Salgado ainda argumentou com o facto de lhes ter sido pedido para regressar a Portugal. Ora bem, a história é um pouco mais complexa, sendo materialmente verdade que houve diligências da parte, na altura, do primeiro-ministro Mário Soares, após a primeira revisão constitucional, as revisões constitucionais que permitiram o regresso, digamos, acabaram com o monopólio público da banca, basicamente, e dos serviços bancários e dos serviços financeiros, permitiram que isso acontecesse. Eu nesse texto escrevi mais uma outra coisa que era, e que infelizmente ficou visível ontem, que eu tinha razão para ter dúvidas. Eu escrevi assim: não sabemos, porém, até que ponto os seus nãos, eu falava aqui de dois nãos, falava do não a Ricardo Salgado e do não à admissão de Paulo Portas, que é outro momento decisivo naqueles anos, representaram momentos de viragem em maus hábitos políticos e que em Portugal, são velhos e relhos. A cultura política de um povo não muda de um dia para o outro. Ora bem, eu creio que infelizmente nós ainda temos alguns sinais de que, não todos, há muitas coisas que mudaram, muitas coisas que mudaram até institucionalmente, e mudaram institucionalmente na existência de organismos de regulação, na existência do princípio da independência desses organismos de regulação, na forma como, por exemplo, o Banco de Portugal acompanha a banca. Houve muita coisa que mudou. Mas ainda ontem é uma coincidência, creio que daquelas coisas que às vezes acontecem no mundo não diria da política, mas no nosso mundo, que é, ao mesmo, pouco tempo depois de Passos Coelho ser ouvido no tribunal, o governador do Banco de Portugal dessa época, Carlos Costa, foi ouvido no Parlamento. Aparentemente, enfim, contas dele, foi ouvido pela 14ª vez. Quer dizer que, enfim, é um regulador importante, e que foi ouvido muitas vezes. E ele, que foi elogiado por Passos Coelho por ter, para todos os efeitos, pela primeira vez ter havido alguém no governo do Banco de Portugal que mandou uma carta a dar ordens a Ricardo Salgado, portanto não é apenas a pedir favores ou a dar orientações, é a dar ordens, recordou que o que se passou. Mas o mais significativo aqui, portanto, ele na altura recordou aquilo que era importante. Naquele momento, depois de tudo o que se tinha passado, e nós não sabíamos tudo o que se tinha passado. Há aqui também um aspecto importante no que se passou ontem, que é aquele momento em que Pedro Passos Coelho diz: fiquei convencido, a frase é esta, fiquei convencido que
se tratava de um caso de polícia. Mas isso não é comigo, isso era com a polícia, não é? Portanto, mas que ele, depois de tudo o que se tinha passado, de forma como o Banco Espírito Santo tinha contornado os esforços para criar o chamado ring fencing, portanto, uma espécie de proteção do sistema financeiro do grupo que se sabia que estava completamente em colapso e ir por água abaixo. Portanto, apesar disso tudo, ontem, quando Carlos Costa vai ao Parlamento, o representante na Comissão, pelo menos em que ele foi ouvido, Miguel Costa Matos, assim que é o nome, portanto, o antigo dirigente da Juventude Socialista, julgo que ele já foi substituído agora no Congresso recentemente, voltou, no fundo, à agressividade quase visceral que o Partido Socialista, por razões que têm a ver com, penso eu, algumas questões de fundo e outras questões de pele, mas que nisto da política e das instituições não são detalhes, a usar de uma agressividade muito grande e, no fundo, a não querer ser claro sobre aquilo que estava em causa, ou tentar criar uma espécie de nuvem em torno disso. E o que estava em causa naquele momento foi saber se o banco, no estado em que estava, ou era liquidado de forma desordenada, caótica, portanto, uma falência que sabia-se lá o que ia acontecer a seguir. Nós tínhamos vivido, estamos em 2014, em 2008, o mundo tinha vindo abaixo por causa de uma falência deste género, lembrando Paradas. Não era um país, era o mundo. E ali estávamos a falar de um dos maiores bancos portugueses. Ninguém imaginava que seria possível uma liquidação desordenada. A outra hipótese era a nacionalização. E nós também sabíamos o que é que tinha dado a nacionalização. Aliás, Passos Coelho recordou ontem isso. Nós tínhamos nacionalizado o BPN, que era, comparado com o BES, uma banqueta, a expressão é de Passos Coelho e é correta, era uma banqueta, e isso tinha-nos, já na altura, a fatura ia em muitos milhares de milhões de euros e não sabíamos onde é que ela ia acabar, e ainda hoje, porventura, nem todas as contas foram feitas. Aliás, eu ainda hoje penso que nós não sabemos toda a história do BPN. Não sabemos toda a história do BPN, porque o BPN ficou na órbita da Caixa Geral de Depósitos, de uma Caixa Geral de Depósitos, na altura, claramente instrumentalizada pelo Primeiro-Ministro, José Sócrates, e pelas pessoas que ele tinha colocado à frente da Caixa Geral de Depósito, Carlos Santos Ferreira e Armando Vara. Portanto, o que se passou aí e como é que se abriu a dimensão daquele buraco, para mim ainda não... Pode ser que haja pessoas que já saibam. Eu não acompanhei o suficiente este tema para saber, ainda continua a ser um pouco misterioso, ainda continua aqui a haver zonas nebulosas que me fazem certa impressão. Regressando agora a este tema, aqui a questão que é muito importante, e é muito importante para o país, é saber se nós temos não apenas governos capazes de dizer não a grandes empresários, ao dono disto, na altura, aquele que era o dono disto tudo, e atenção, Ricardo Salgado não era tratado como dono disto tudo porque era o cabeça de um banco que nem sequer era o maior. Ele era tratado como dono disto tudo porque a ligação entre esse banco e aquilo que se chamava Grupo Espírito Santo permitia-lhe ter controlado algumas das maiores empresas portuguesas. Ele entrou, saiu, enfim, aquilo variou um pouco conforme as épocas, mas está muito ligado ao que aconteceu à Portugal Telecom. A Portugal Telecom chegou a ser a maior empresa portuguesa, foi praticamente destruída. Bem, aí a responsabilidade principal nem foi de Ricardo Salgado, foi diretamente de José Sócrates, quando ele obrigou e impediu uma operação da Portugal Telecom no Brasil e impôs outra que foi absolutamente ruinosa, a compra da Oi, em que, enfim, ainda hoje, mais outro tema sobre o qual talvez um dia os arqueólogos, isto já deve ser só no domínio da arqueologia, e se alguém escrever memórias reveladoras, consigam descobrir tudo o que se passou nessa operação. Bem, portanto, a alternativa que sobrava, neste caso concreto, era a resolução. A resolução era, de alguma forma, uma novidade. Portanto, era uma regra nova, um sistema novo criado pelo Banco Central Europeu que ainda não tinha sido experimentado.
portanto íamos experimentá-lo pela primeira vez, portanto havia ali uma componente de risco importante, mas foi uma escolha do Banco de Portugal, e aqui, se quisermos, a responsabilidade de Pedro Passos Coelho foi dizer a Ricardo Salgado duas coisas muito importantes. A primeira, não, a Caixa Geral de Depósitos não vai, quer dizer, ou melhor, não vou dar ordens à Caixa Geral de Depósitos. Isto aqui não é um detalhe. A Caixa Geral de Depósitos, durante muitos anos, eu diria décadas, recebia ordens dos governos. Ele disse, não vou dar ordens à Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, os 2 mil milhões de euros que o senhor quer que a Caixa Geral de Depósitos lhe empreste, não são comigo, são com a Caixa Geral de Depósitos. Mas eu vou ser sincero, a Caixa Geral de Depósitos tem responsabilidades e não estou a ver como é que lhe vai emprestar esse dinheiro. E, obviamente, não emprestou, porque não tendo recebido ordens políticas, atuou da forma que é normal atuar, que é olhar para o mercado, olhar para as condições, perceber que aquilo estava em absoluta, enfim, sei lá, colapso, e, portanto, não deitar pelo ralo da banheira 2 mil milhões de euros, que era o que teria acontecido seguramente se isso fosse para a frente. Portanto, há aqui duas coisas que são importantes, que é, o Governo diz assumidamente a Ricardo Salgado que não dá ordens à Caixa Geral de Depósitos, também não vai nacionalizar a banca, porque isso não foi um pedido, não foi um pedido de Ricardo Salgado, mas foi uma especulação de outros agentes políticos da altura, que aparentemente não desistem dessa ideia, e portanto isto vai-se passar de acordo com as regras que existem. Sendo que há aqui depois há uma decisão, que já não é do Governo, é do Banco de Portugal, sobre o modelo da resolução, que é um modelo que não voltou a ser repetido na Europa, que eu saiba, pelo menos com uma operação desta dimensão, mas que estava-se num processo de aprendizagem, tinha acontecido muita coisa muito rapidamente nos sistemas financeiros europeus, naquela sequência de anos que entre 2008, 2011, 2012, 2013, por aí adiante. Bem, portanto, há aqui muita coisa que é relevante, mas há algo que parece que não temos aprendido tudo ainda. Portanto, e quando digo que parece que não temos aprendido tudo ainda, tem a ver com dois aspectos que são relevantes na atitude que Pedro Passos Coelho tomou e que nós recordámos de alguma forma ontem com aquilo que se passou no tribunal, que é, ponto 1, há independência das instituições. Portanto, e é importante, e há decisões que são tomadas pelas instituições, neste caso concreto, pelos reguladores e não pelos governos. Isto parece um detalhe, mas não é. Não é. O nosso anterior primeiro-ministro, por mais que uma vez disse que preferia que não fosse assim. Achava que quem era eleito, quem respondia perante os eleitores, tinha o dever, o direito de alguma forma, interferir, orientar, condicionar as chamadas entidades reguladoras, as entidades independentes. No funcionamento de sistemas democráticos como os nossos, essas entidades o funcionamento dessas entidades e a sua independência é absolutamente central. Portanto, nós sabemos, inclusivamente, entretanto, houve até um prémio Nobel sobre essa matéria, portanto, entregue à Acemoglu e a outros economistas, em que eles sublinham a importância da existência de instituições que, no fundo, garantam que a economia, e na economia a competição entre os diferentes agentes económicos, a entrada de novos agentes económicos no mercado, tudo isso não depende de vontades políticas. Portanto, não depende do poder. Depende de regras e há guardiães dessas regras. Isso acontece, no caso concreto, na banca, com o Banco de Portugal, mas há outros setores em que nós também temos situações parecidas, por isso temos uma autoridade da concorrência, temos uma autoridade das telecomunicações, quer dizer, e tudo isso com estatutos que, na medida do possível, procuram garantir o seu funcionamento independente daquilo que é a vontade dos governos. Nós sabemos que há países que não funcionam assim. Há países, por exemplo, onde as taxas de juros não são determinadas por entidades independentes, são de alguma forma condicionadas pelo poder político. E agora, quando tivemos uma crise inflacionista,
tivemos novamente o regresso deste debate. Vimos novamente o Banco Central Europeu, que é neste momento quem determina as taxas de juros, não é o Banco de Portugal, a ser pressionado por alguns governos, incluindo o nosso, para baixar rapidamente as taxas de juros, e o Banco Central Europeu a dizer, calma lá, porque há aqui, isto tem a ver com a inflação. E vimos outros países onde essa independência não existe, onde os governos deram ordens relativamente às taxas de juros e onde o resultado foi uma catástrofe em termos de inflação. Recordo o que se passou na Turquia. Não é um país pequeno, a Turquia, e é uma grande economia hoje em dia, mas onde o governo, enfim, autocrático, do Sr. Erdogan, impôs ao seu Banco Central. Isto antigamente em Portugal não era muito diferente, passava-se assim, era habitual. Este princípio da independência vem da nossa entrada na União Europeia e das regras do euro, e foi de alguma forma algo que nós fomos buscar à experiência alemã, e uma Alemanha que, como todos sabemos, está super marcada pelo tema da inflação, politicamente muito marcada por isso. E, portanto, eu estou apenas a falar do caso da inflação, mas há muitas outras áreas onde este tema da independência é muito, muito relevante, e nós tivemos vários momentos com outros governos onde houve interferência dos poderes políticos nos reguladores, ao ponto de reguladores se terem demitido. Recordo, por exemplo, o que aconteceu na entidade reguladora da energia, pressões, neste caso, do governo de José Sócrates, e da forma como para alguns reguladores foram nomeadas pessoas que tinham excessiva proximidade ao poder político. Às vezes nem se percebe bem porque é que essas nomeações eram feitas, eram até uma espécie de prémio. Nos reguladores ganha-se muito mais dinheiro do que nas secretarias de Estado ou nos ministérios. Portanto, não se fala de ordenados, que podem ser várias vezes a dimensão dos ordenados vindos desses sítios, e o caso mais recente foi a passagem direta de Mário Centeno do Ministério das Finanças para governador do Banco de Portugal. Não é assim que as coisas devem funcionar. Sempre, na altura, defendi isso, mas, pelos vistos, não se aprendeu. Portanto, mas ali houve alguém que disse: eu não vou decidir pelo Banco de Portugal. E também não vou decidir pela Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, o banco público, não é o banco do governo. Não é o banco do governo. Isto parece uma coisa... Quer dizer, pode haver orientações gerais do principal acionista, no sentido de dizer, é importante financiar isto, as pequenas e médias empresas, ou financiar grandes projetos, ou financiar, ou dar mais, ou portanto, ou abrir, ou fechar mais, ou concorrer mais agressivamente ou menos agressivamente no mercado da habitação, no sentido de impulsionar eventualmente políticas públicas, mas não se diz à Caixa Geral de Depósitos: dá um empréstimo àquele senhor que quer fazer aquele empreendimento na ilha não sei onde, ou no campo de golfe não sei onde, ou no hotel não sei onde, ou no empreendimento não sei onde. Isso não pode acontecer. Porque no momento em que acontece, podem acontecer várias coisas. Por um lado, passa a haver um concubinato, portanto, uma promiscuidade entre poder económico e poder político. Portanto, e quando isso acontece, por regra, quem está no poder, isto é, os mais poderosos economicamente, casados com os mais poderosos politicamente, criam mecanismos que fecham o mercado, prejudicam a concorrência e, portanto, prejudicam a inovação, prejudicam a economia, e todos os países onde isso acontece são países que têm menos riqueza e mais pobreza. Portanto, eu não estou a inventar nada, isto está publicado em obras de referência, e isto mereceu, não sei se foi no último ano, se foi há 2 anos, agora eu não, acho que foi um dos últimos prémios Nobel da Economia. Precisamente estudos sobre esta matéria e o trabalho realizado sobre esta matéria. Portanto, desse ponto de vista, quando nós olhamos para os episódios de ontem, achamos todos muita graça ao momento em que a juíza desliga o microfone e vai fazer a pergunta que muitos portugueses também gostariam de fazer, enfim, candidatas ou não de candidatos, não é? Portanto, e Passos Coelho respondeu o que tem respondido sempre, mesmo estando liberto do dever de juramento, que é uma coisa que curiosamente até a juíza disse nessa altura. Há aqui algo que ontem recordámos e que é relevante. Portanto, que é este processo que foi, em muitos aspectos, uma ruptura com os nossos hábitos,
e atenção, quando falo de nossos hábitos, falo de hábitos que não eram apenas os hábitos, eram os hábitos dos partidos do sistema, digamos assim. Portanto, eram hábitos dos partidos que tinham estado no governo. E isto, eu creio que, eu vou ser muito sincero, eu não sei se outro primeiro-ministro, ou mesmo outros membros daquele governo, não teriam dado respostas diferentes. Não teriam dado respostas diferentes. Até mais, eu estou convencido que não teriam agido daquela maneira, teriam procurado interferir, teriam procurado condicionar, teriam tentado salvar Ricardo Salgado de alguma forma, porque ter Ricardo Salgado como amigo, como já se tinha visto em várias outras ocasiões, dava muito jeito também. E não dava muito jeito apenas por haver, às vezes, circulação entre as empresas de Ricardo Salgado e os governos, mas também porque, e não apenas por causa do financiamento desta outra campanha eleitoral, porque ele nisso era generoso com várias forças políticas, dava sobretudo muito jeito porque em grandes empresas públicas que tinham poder real e onde Ricardo Salgado tinha tido, ou melhor, o Grupo Espírito Santo tinha tido acionistas muito fortes, a ação combinada do poder político, e isso na PT, enfim, isso só não aconteceu até ao fim da PT, porque houve uma altura em que Ricardo Salgado, o Grupo Espírito Santo, já estava de tal forma com a corda na garganta, que decidiu fazer uma venda economicamente muito lógica da sua operação no Brasil, e houve uma interferência brutal do acionista Estado, portanto, José Sócrates, da qual nós hoje temos a certeza absoluta, mas aí sobre isso não pode haver qualquer tipo de dúvidas, que é, digamos, o ponto inicial do descalabro da PT. Haveria muitas outras coisas mal na PT, claro, era uma empresa com poder excessivo em Portugal, era uma empresa que a entidade reguladora das telecomunicações protegia a PT, posso dizê-lo sem a Anacom protegia a PT, todos os outros operadores queixavam-se disso, e com razão. Mas uma coisa é ter uma empresa protegida, que é demasiado grande porque é protegida, outra coisa é destruí-la. Portanto, há aqui destruí-la, literalmente destruí-la por causa de uma operação que tinha intuitos, no mínimo, políticos. Os outros não os conheço. Não os conheço e tenho pena de não os conhecer, porque acho que houve mais coisas. Portanto, como disse ontem Pedro Passos Coelho, eu acho que há, em alguns daqueles negócios, casos de polícia, que nós ainda hoje não descobrimos. Mas, portanto, resumindo e concluindo, além de ter dito tudo, enfim, a única coisa em que aparentemente Pedro Passos Coelho não se lembrava era de vez em quando enganava-se no nome, porque há ali nomes às vezes parecidos, era Manuel Fernando ou José Manuel, no caso num dos Espíritos Santos. Portanto, pequenas hesitações sobre essas coisas, que são passados 11 anos dos acontecimentos, não é assim tão, não é normal, mas não usou aquilo que nós estamos habituados, que era não me lembro. Lembrou-se de tudo, recordou tudo, contou a mesma história que contou desde o princípio, e essa história é uma história que, na minha perspectiva, devia ter marcado um momento de viragem na relação entre o poder político e o poder económico. Marcou, mas não marcou de forma a entrar ainda na cultura, a nossa cultura cívica e política, o suficiente para não termos para não recearmos que um dia possamos estar em circunstâncias parecidas.